Olá pessoal, hoje o tema escolhido para que a gente vai conversar um pouquinho é ainda dentro daquele ciclo das emoções que nós já falamos aqui no canal. Nós vamos começar hoje falando pelo topo desse ciclo, né? De onde começa esse ciclo das emoções que causam tantos problemas na nossa vida. E o grande vilão da história é o medo. O que é o medo? O medo, gente, não é um sentimento. O medo, ele é uma emoção criada pela nossa mente. A gente sempre tem medo de coisas que nós não conhecemos, do desconhecido, e temos medo de perder. Perder sejam coisas, pessoas, situações, oportunidades, a vida. E como é que isso começa na nossa vida? Como que esse medo começa? O medo começa na nossa existência pela repressão que nós recebemos na infância. Então, claro que a gente também traz informações de outras vidas, mas quando nós começamos uma nova encarnação, quando a gente está criando a nossa personalidade, a gente sofre muita repressão por causa das leis da sociedade, né? Então, a criança, ela se vê muitas vezes reprimida nas suas iniciativas, ela se vê reprimida no seu comportamento, ela muitas vezes é obrigada a mentir, ela é obrigada a se comportar do jeito que a sociedade manda e não com a liberdade de expressão e de espontaneidade dela. E como que a gente pode resolver isto? Hoje em dia nós sabemos, nós estamos recebendo muitas crianças que estão nascendo a partir dos anos 2000 para cá, que são espíritos já evoluídos, espíritos também que têm as suas vidas anteriores de outros planetas vindo até nós, com muito conhecimento, com muito desenvolvimento, mas que precisam ser buriladas, né, no seu comportamento. O problema é que a nossa sociedade desenvolveu isso atavicamente já de muito tempo, né, uma educação na base da repressão. E isso é muito ruim, porque priva o ser humano da sua espontaneidade, do entusiasmo. A criança chega muitas vezes e fala uma verdade ou faz alguma coisa com entusiasmo e em seguida recebe uma repressão. Então ela começa a criar dentro dela o medo de ser reprimida. Então a educação está se fazendo mais com base na repressão do que na própria inteligência. Porque o certo seria a educação aonde nós explicássemos, onde nós conversássemos, onde nós tivéssemos argumentos para lidar com as nossas crianças. Bater nas crianças, usar de violência, de repressão, só vai gerar cidadãos, criaturas medrosas, que vão começar a carregar durante a sua existência medos conscientes e inconscientes. Então, hoje a gente vê pessoas que têm medo de tomar iniciativa, seja no que se refere a um trabalho, seja no que se refere a uma escolha de profissão, seja no que se refere a relacionamentos, enfim, assumir responsabilidades, sempre o medo. Às vezes a pessoa até quer fazer a coisa. Por exemplo, às vezes a pessoa gostaria de falar em público,
mas morre de medo. Por quê? Provavelmente ela foi reprimida na sua expressão em algum momento. Então, geralmente a pessoa, quando ela tem medo de alguma coisa, é porque ela deseja aquela coisa. De repente ela se vê falando, tendo sucesso, sendo aplaudida, sendo reconhecida, mas ao mesmo tempo que ela tem esse entusiasmo, vem o medo e termina com tudo. Se nós pesquisarmos na nossa história, a história aqui do Brasil, por exemplo, quando os portugueses aqui chegaram, eles quiseram fazer dos nossos índios escravos e não deu certo. Aí a gente aprendeu na escola que eles falavam que os nossos índios eram vagabundos, que não gostavam de trabalhar. Não é nada disso. Os índios eram educados e hoje tem inclusive documentário a respeito disso. Os índios eram educados de uma forma livre, sem medo. Então o que eles não conseguiram foi fazer com que a repressão os atingisse, porque eles já tinham se estruturado emocionalmente desde a infância e cresceram sem medos, então eles não podiam ser escravizados. E hoje o que a gente vê muitas vezes as pessoas sendo escravizadas, seja dentro da sociedade, no seu trabalho, seja na família, seja em relacionamentos tóxicos, em um monte de situações. Por quê? Porque ela acaba, por medo, cedendo a comportamentos que são nocivos à sua alma, a fazendo coisas que ela não gostaria. Então, o que hoje a gente vê é um medo que chega a ser uma coisa patológica e acaba virando numa síndrome do pânico, né? Porque a pessoa acaba desenvolvendo aí mecanismos de autodefesa sem necessidade. Então é muito importante, quando a gente vai fazer o tratamento da mesa psiônica, a gente vê na ficha de anamnese que na coluna que fala do medo é uma emoção preponderante, digamos assim, a raiz de onde desencadeia toda a ansiedade, toda a angústia da alma, todo receio de ser feliz. A pessoa não se permite muitas vezes ser feliz, ela abafa o seu entusiasmo de viver. O medo é a raiz também da depressão, porque ela vai abafando todo o entusiasmo que é natural da nossa alma, que é natural do nosso espírito. Por quê? Porque sempre o medo vem como forma repressora, né? E assim, através do medo é que se criou o domínio de massas e de toda uma sociedade. Por isso que não conseguiram fazer dos nossos índios escravos. Isso é uma coisa para a gente pensar bastante. Lembre-se, o medo ele não é sentimento, ele é uma emoção. Ele é uma emoção criada pela nossa mente. É a nossa mente que cria imagens e situações repressivas e acaba sufocando as nossas realizações, né? Por essa emoção do medo, que é uma imagem mental. Na realidade, ele não existe. O medo é uma projeção que nós fazemos na nossa mente, às vezes por uma situação que sequer vai ocorrer. Não vai nem acontecer, mas a gente cria essa projeção mental com situações que são irreais. Como que a gente consegue agora, né, nesse momento, trabalhar com essa emoção? Vivendo sempre no presente. Nós precisamos aprender a viver o momento presente, a olhar à nossa volta. Não tem perigo. Nós estamos seguros dentro de nós. Nós precisamos desenvolver esse nosso mecanismo de liberdade, retomar na realidade esse nosso mecanismo de liberdade, de pensar e de sentir, de fazer escolhas, de arriscar. Parar de sentir tanta ameaça em volta. A maior parte dessas ameaças são irreais.
são apenas criações mentais que foram jogadas para nós para que a gente comprasse essa ideia. A pessoa que tem a consciência do si, que está dentro de si, né? Que se permite viver dentro da confiança em si mesma, dentro da sua autenticidade, ela vai driblando essas situações, essas emoções de medo, mesmo quando a sociedade, né, quando esse modo que nós vivemos hoje de vida tenta colocar o medo dentro do nosso emocional para que a gente não enxergue o mundo à nossa volta. Isso é um sistema de aprisionamento mental. Nós precisamos reagir a isso. Nós precisamos ter mais fé na gente e ter fé na vida também. E lembrar que nós não somos um planeta ou pessoas como um barquinho à deriva no mundo. Nós temos um Criador. Nós temos uma inteligência que de tudo cuida, que é onipresente, que é onisciente, que dirige os nossos destinos. A gente precisa recuperar essa confiança nessa força divina. Nós não fomos colocados nesse planeta e nem dentro de um corpo simplesmente para ficar vivendo de medo, de dúvidas, de insegurança. Nós fomos criados para sermos centelhas livres, para que nós usemos do nosso arbítrio, da nossa criatividade. O medo, ele tolhe toda a criatividade do ser humano. Ele deixa de fazer coisas, deixa de tentar coisas na vida por causa sempre do medo. É como uma sombra interior que acompanha a pessoa onde quer que ela esteja. Às vezes ela é tão forte dentro das pessoas que não deixa nem as pessoas aproveitarem um momento que estão vivendo, um momento de felicidade, um momento de alegria. Tem gente que tem medo de sentir alegria. Já fala assim: muito riso, logo vem muita lágrima. Veja, já começa a colocar o medo, a repressão em cima, ou seja, eu vou ter que chorar muito porque hoje eu estou sorrindo? Então, o preço da minha felicidade de hoje é a lágrima de amanhã? Veja como esse mecanismo está enraizado dentro de nós. E é com esta situação que nós precisamos lidar. Temos que começar a perceber o ser consciente que mora dentro de nós. Que nós não pertencemos a este mundo, a um sistema que quer sempre controlar as nossas mentes através do medo. Vamos nos afastando das informações de medo. Ao invés de você ficar dando ibope e atenção para essas notícias catastróficas que acontecem por aí, para essas coisas, vamos colocar a nossa atenção no bem. O bem quase não tem mídia. A gente está aqui gravando esses vídeos aqui, tentando ajudar as pessoas. Isso aqui não tem retorno nenhum, é apenas para ajudar mesmo. A gente está fazendo isso de todo amor, de todo o coração, para que mais pessoas comecem a libertar dessas emoções que foram plantadas para nós. Nós podemos fazer isso. Nós podemos mudar o nosso pensamento e a nossa atitude em 1 segundo. Porque a vida é sempre no presente. Então, nós podemos utilizar do nosso presente para fazer da nossa vida uma vida melhor. Vamos pensar sobre isso. E sempre se lembre, você nunca está sozinho. Nós nunca andamos sozinhos. Nós temos a providência divina. Nós temos um Deus único que é onisciente e onipresente na nossa vida o tempo inteiro. Nós não andamos sozinhos. Isso é muito importante. A gente precisa recuperar essa segurança e deixar de ter medo. Você vai ver que quando a gente consegue respirar nessa calma,
você sente a presença divina da alegria, do amor, da bondade, da calma, da paz. Toda ansiedade, toda angústia vai embora, porque nesse momento, quando a gente se encontra com o nosso divino aqui, a gente se reconhece como filhos de Deus. Isso é muito importante. Nós precisamos recuperar isso. O nosso planeta está aí atravessando esse portal para um mundo de regeneração. E os espíritos que aqui habitam precisam entrar nessas faixas. Nós precisamos fazer essa humanidade subir essa vibração de fé, de alegria, de harmonia. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para ajudar, nem que seja assim, um pouquinho você. A gente volta depois com outros assuntos. Um grande abraço, um beijo no coração.